Saudações, querido estudante, eu sou o professor João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos conversar sobre a química do sabão, tá certo? Turma, para produzirmos o sabão, temos que realizar uma reação chamada de saponificação. Tá, João, mas o que é esta reação de saponificação? Ora, é quando eu pego uma gordura, certo? Esta gordura pode ser de origem animal, vegetal ou a mistura de ambas, e eu vou pegar esta gordura e reagir com uma base forte. Ok, mas o que é uma base forte? O que é uma base, João? Ora, uma base é a classificação dada a um conjunto de substâncias que apresentam características em comum entre si. Essas características se assemelham desde suas propriedades físicas e químicas até na sua estrutura molecular. E a base mais famosa que nós vamos trabalhar e a mais utilizada é a soda cáustica, que tem a fórmula molecular NaOH. A soda cáustica é utilizada como desengordurante de pias e também é utilizada para fazer limpezas pesadas. Por isso tem que tomar muito cuidado ao manusear a soda cáustica, porque ela é altamente corrosiva. Ela queima a pele e deixa marcas permanentes. Muito cuidado quando for manusear com essa substância, principalmente se ela estiver concentrada, com pouca água. Tá, João, mas eu ainda não consegui compreender o que é uma base de fato. Como que eu olho para a fórmula de uma substância e eu sei que ela é uma base? Boa pergunta. Vamos aqui observar a nossa fórmula da soda cáustica, ok? Bom, primeiramente, nós podemos observar que a soda cáustica ela é formada por três elementos químicos diferentes. O Na, que é o elemento sódio, o O, que é o oxigênio, e o H, que é o hidrogênio. Se eu for olhar na tabela periódica, eu vou perceber que o sódio está lá na família número 1 e ele está na classificação dos metais. Então, o sódio é um elemento metálico. Vou colocar aqui um M de metal. Bom, oxigênio e hidrogênio são dois gases à temperatura ambiente. Então, estes elementos aqui, eles são não metálicos. Sempre que nós temos o oxigênio ligado aqui com o hidrogênio, eles formam um grupo. E este grupo é chamado de hidroxila. Então, como que nós conseguimos identificar as bases? Eu sei que uma substância é uma base sempre que houver uma hidroxila ligada diretamente a um elemento metálico. Só isso. É assim que eu consigo identificar uma base só olhando para a sua estrutura, para a sua fórmula. Quer ver mais alguns exemplos? Eu te mostro mais alguns. Ok, nós já sabemos então que uma base é formada quando nós temos um grupo hidroxila, OH, ligado diretamente a um elemento metálico. A hidroxila também, pessoal, é chamada de grupo hidróxido, tá? Quando nós vamos dar o nome da base. Por que hidróxido? Ora, hidro vem de hidrogênio e óxido vem de oxigênio. Por isso, hidróxido. Ok? Então, neste caso aqui, o nome desta base, ela também é chamada de hidróxido de sódio, certo? Porque este elemento químico aqui é o sódio. Vamos ver aqui os outros exemplos. Temos aqui uma outra base que é o KOH. Como que eu sei que isso é uma base? Ora, primeiramente porque ela termina com o grupo hidroxila, tá? O hidróxido, que é o O e o H. Mas para ser uma base, a hidroxila tem que estar ligada a um elemento metálico. Então, eu tenho que olhar lá na tabela periódica e ver se o elemento K, que é o potássio, se ele é um metal ou não. Se eu for olhar na tabela periódica, eu vou perceber que o elemento potássio, sim, ele está lá no grupo dos metais. E como é que ficaria o nome desta base? Hidróxido de potássio. Só isso. E o nosso último exemplo, nós sabemos que é uma base porque termina aqui com OH, que é a nossa hidroxila. Aqui no caso nós temos duas hidroxilas, porque tem esse dois aqui que multiplica tudo ali dentro dos parênteses. E o elemento aqui em questão é o Mg, que é o magnésio. Então, novamente, se eu for olhar na tabela periódica, eu vou perceber que o magnésio é um elemento metálico. Ora, metal ligado com hidroxila é uma base. Turma, a soda cáustica, como eu já falei para vocês, ela é mais utilizada para fabricar sabões. Mas também podemos utilizar o hidróxido de potássio para fazer o chamado sabão mole, tá? Que é um sabão basicamente líquido. Então, se tu quer fazer um sabão em barra, tá? Aquele sabão que nós vemos lá convencional, tu tem que usar a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Se tu quer fazer um sabão mole, um sabão líquido, tu vai ter que usar então o hidróxido de potássio. E aqui a nossa última base que eu peguei como exemplo, o hidróxido de magnésio ele tem um outro nome, ele é conhecido comercialmente, que é chamado de leite de magnésia.
que entre suas aplicações é utilizado como laxante e também para diminuir o excesso de ácido do nosso estômago, tá? Então é um medicamento. Bom, já conversamos um pouquinho sobre as bases, já sabemos então identificá-las. E as gorduras, do que as gorduras são feitas? Bom, as gorduras, pessoal, nós encontramos elas na natureza na forma dos famosos triglicerídeos. Ah, João, e o que são esses tais de triglicerídeos? Bom, eles são formados na natureza a partir da reação química entre ácidos graxos e uma molécula de glicerina ou glicerol. Ácido graxo, glicerina, mas o que é isso, João? Não entendi completamente nada. Que tipo de substâncias são essas? Calma, relaxa, que eu vou te mostrar que tipo de compostos são esses agora, assim como vou te mostrar como ocorre a formação de uma molécula de gordura na natureza. Então, turma, antes de começar aqui a explicar para vocês como ocorre o processo de formação de uma molécula de gordura, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para nós. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui algumas substâncias, né, algumas estruturas e a reação entre elas, e nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que imaginar os átomos como se fossem pecinhas de Lego. Peças de Lego, mas como assim, João? Bom, o que nós fazemos com as peças de Lego? Nós podemos pegar as peças, né, colocar, né, juntar umas às outras, e eu vou formando diferentes tipos de materiais e objetos, concordam? Com as pecinhas de Lego eu posso construir, por exemplo, um carro, posso fazer uma ponte, posso fazer um prédio, posso fazer uma árvore e assim por diante. Infinitas possibilidades. E com os átomos acontece basicamente a mesma coisa. Quando eu pego um conjunto de átomos e começo a combiná-los para formar as moléculas, e essas moléculas começam a se agregar para formar as substâncias, eu posso formar tipos diferentes de matéria na natureza. Como, por exemplo, posso formar um material sólido e mineral, como uma rocha, certo? Eu também posso formar um material líquido, como a água, e também posso formar um material gasoso, como o ar atmosférico que está aqui à nossa volta, que nada mais é do que uma mistura de gases. Então, o conceito-chave aqui para nós vai ser o seguinte: os átomos são como pecinhas de Lego. Assim como eu posso pegar os átomos e posso uni-los, posso montá-los para formar um tipo de objeto, um tipo de material, eu também posso desmontá-los para formar e montar uma outra coisa completamente diferente. E as reações químicas, turma, são basicamente isto. É quando eu pego um grupo de moléculas, vou reagir uma molécula com a outra, uma substância com a outra no caso, né? Vai haver ali um rearranjo destes átomos para formar uma coisa completamente diferente. Bom, turma, então para formarmos uma molécula de gordura, precisamos primeiramente de uma molécula chamada de ácido graxo, que é este cara que eu estou mostrando para vocês aqui neste exemplo. João, o que é um ácido graxo? Bom, um ácido graxo é uma molécula bem comprida, tá? Que ela é composta de carbonos, hidrogênios e oxigênios, e esta molécula tem em torno de 16 a 22 ou então mais carbonos, tá? Então, uma molécula de ácido graxo é uma molécula bem comprida, constituída destes átomos que eu citei para vocês. Este R aqui que vocês podem observar, tá? Ele significa radical orgânico. O que significa um radical orgânico? Significa que a cadeia ela continua, tá? Porque aqui eu coloquei uma representação de uma molécula pequena, certo? Mas este R está dizendo que ela continua ali da esquerda, porque ácidos graxos são moléculas bem grandes. Tá, João, mas eu ainda não compreendi muito bem o que é um ácido graxo de fato. Como que eu olho para a estrutura de uma substância e sei que ela é um ácido graxo? Bom, primeiramente isso, né, que eu comentei com vocês. Molécula grande, muitos carbonos. E outra coisa essencial para ser um ácido graxo, na extremidade da molécula, ela tem que terminar deste jeito aqui. Temos que ter um carbono fazendo ligação diretamente com uma hidroxila, e este mesmo carbono faz uma ligação dupla com outro oxigênio aqui em cima. Se a molécula for grande, tá, tiver muitos carbonos e muitos hidrogênios, e terminar com este grupo aqui, é um ácido graxo. Ah, João, mas tem uma hidroxila aqui, ó. Quer dizer que essa molécula é uma base? Tem que tomar um cuidado, porque para ser uma base, sim, eu tenho que ter a hidroxila, só que essa hidroxila tem que estar ligada a um elemento metálico, tá? Como essa hidroxila está ligada aqui ao carbono, o carbono não é um elemento metálico, gente. Não é só porque tem ali a hidroxila que vai ser sempre uma base. Não. Tomar esse cuidadinho então, beleza? Os ácidos graxos, turma, são encontrados em gorduras, óleos e seus derivados e são essenciais para o nosso organismo, porque eles auxiliam no transporte de vitaminas, auxiliam também na síntese de hormônios e também funcionam como fonte de energia para o nosso organismo. Quando nós estamos em períodos de jejum muito longos, o que vai acontecer?
As enzimas especializadas vão pegar as moléculas de ácido graxo e vão converter essas moléculas em glicose, que é o combustível do nosso corpo, converter energia para nós, para o nosso corpo continuar em movimento, para nós continuarmos vivos. E o nosso corpo não é capaz de sintetizar os ácidos graxos, nós não conseguimos produzir essa fonte de energia. Por isso temos que adquirir na alimentação. Só que qual é o problema? Na natureza, os ácidos graxos não são encontrados assim, livres, leves e soltos em cadeias lineares. Eles se encontram a partir da molécula de gordura, que é o triglicerídeo, que é esta molécula que eu vou mostrar para vocês agora, como que se dá a origem dela na natureza. Então, como eu havia dito para vocês, para produzirmos uma molécula de gordura, precisamos de uma molécula de um ácido graxo, e este ácido graxo vai reagir diretamente com uma molécula chamada de glicerina ou glicerol. Olha só essa baita molécula aqui, como ela é interessante. Turma, vamos observar o seguinte. Esta molécula aqui de glicerina, ela é composta de 3 carbonos, de hidrogênios, e para cada carbono existe aqui uma hidroxila ligada diretamente a ela. Tomar cuidado de novo, não é só porque tem hidroxila que vai ser uma base, porque essas hidroxilas estão ligadas diretamente aos carbonos, que são elementos não metálicos. Entre algumas aplicações da glicerina, ela é considerada como um agente umectante. O que é um agente umectante, João? Bom, é uma substância que ela contém a umidade dos tecidos, não deixa os tecidos desidratarem, perder água, tá certo? Por isso que ela é muito utilizada em cosméticos, em cremes faciais, cremes para pele, condicionadores e também no batom, porque nos dias quentes e secos, estes produtos vão impedir que o nosso corpo perca água, que o nosso corpo resseque, tá? Ele deixa ali a umidade constante dos tecidos, certo? Então tem muito mercado para glicerina, tanto que ela é muito utilizada também em produtos de limpeza. Percebe que eu coloquei para vocês aqui alguns átomos na coloração vermelha, certo? E são destes átomos aqui que vai ocorrer a reação química para formar a nossa molécula de gordura. Percebam só, a hidroxila aqui do nosso ácido graxo, ela vai interagir com um hidrogênio da glicerina, certo? E vai formar aqui uma substância, vai formar uma molécula. Olha só que interessante, temos 2 hidrogênios e um oxigênio. Eu posso montar aqui uma forma molecular, que é H2O, é a nossa querida água. Então, esta reação aqui entre um ácido graxo e a molécula de glicerina na natureza, certo? Nos seres vivos, vai produzir água, tá? É uma reação aqui de desidratação, porque eu estou retirando água aqui como um dos produtos, certo? E aqui agora nós vamos ter que lembrar daquela questão das pecinhas de Lego, porque aqui eu estou montando, tá, uma molécula de água, só que eu vou retirar esta molécula de água daí, e o que sobrar das pecinhas, ó, eu vou unir como se fosse um Megazord. Mas como a glicerina aqui tem mais 2 hidroxilas para reagir, então não adianta eu ter apenas um ácido graxo. Eu vou ter que ter aqui mais 2 ácidos graxos para reagir com esta molécula, tá certo? E com esses 2 ácidos graxos a mais, vai ocorrer a mesma coisa. Ok, eu vou obter então aqui como produto 3 moléculas de água. E o que vai acontecer com o resto? Quando eu juntar o restante, aquilo que sobrou, eu vou formar a nossa famosa molécula de gordura, ou famoso triglicerídeo, tá certo, gente? É este baita bicho aqui, esta molécula complexa que nós estamos vendo. Quando nós vamos comer qualquer tipo de alimento que contenha óleo ou gordura, nós estamos ingerindo os triglicerídeos. Os triglicerídeos também são encontrados no nosso tecido adiposo, tá? Que são as camadas de gordura que tem na nossa pele. E essa gordura, ela é necessária principalmente para manter a temperatura do corpo constante, tá? É um isolante térmico. Então, quando eu estou há muitos dias sem comer, tá? Não tem mais glicose, não tem mais energia. O que vai acontecer? As nossas enzimas vão lá pegar as nossas reservas de gordura, né, que são os triglicerídeos. Estas enzimas vão quebrar esses triglicerídeos nos seus ácidos graxos e estes ácidos graxos então vão ser utilizados para converter então em energia. E sempre que eu desenhar para vocês também uma molécula de gordura, tá? Por exemplo, essas bolinhas aqui amareladas, lembra sempre do triglicerídeo, tá? As gorduras são encontradas na natureza a partir do triglicerídeo, que é esta baita molécula.